no coração do sertão nordestino, onde a terra rachada pelo sol parece incapaz de gerar vida. Uma família tomou uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas desafiaria tudo o que se conhecia sobre agricultura na região. O que começou como um ato de desespero diante da seca implacável se transformou em uma história de coragem, conflitos familiares e uma aposta arriscada que poucos acreditavam ser possível. Mas o que realmente motivou essa escolha radical? E quais segredos essa família guardava que quase destruíram tudo antes mesmo da primeira colheita? Fique até o final e descubra os bastidores de uma transformação que ninguém esperava. A família Silva vivia há 3 gerações no interior de Quixadá, Ceará. A propriedade ficava a 23 quilômetros da cidade, numa região onde o solo avermelhado se estendia até onde a vista alcançava, pontuado apenas por mandacarus e algumas árvores retorcidas que insistiam em sobreviver. A casa, construída em alvenaria mas com traços da antiga taipa que a antecedeu, tinha paredes grossas que amenizavam o calor escaldante que facilmente ultrapassava os 40 graus nos meses de verão. José Silva acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Seus 62 anos pesavam nos joelhos, mas não na determinação. Ele era a 3ª geração de Silvas a trabalhar aquela terra. Seu avô havia chegado ali em 1942, fugindo de uma seca ainda pior. Seu pai continuou o legado cultivando milho e feijão, produtos que alimentaram a família e garantiram uma vida modesta, mas digna. José seguiu os mesmos passos, acreditando que a tradição era o único caminho seguro. Mas em 2012, algo mudou. A seca que chegou naquele ano não era como as outras. Ela se instalou com uma crueldade silenciosa e persistente. O primeiro ano sem chuvas adequadas preocupou José, mas ele tinha reservas, tinha experiência. Já havia enfrentado secas antes. O segundo ano trouxe a apreensão. As sementes que plantou germinaram fracas, morreram antes de dar frutos. O terceiro ano trouxe o desespero. As dívidas começaram a se acumular. Empréstimos para comprar ração para os poucos animais que ainda resistiam, para tentar novas sementes, para pagar trabalhadores que ele já não podia manter. No quarto ano consecutivo de seca, José Silva estava quebrado. Sentado na varanda da casa, ele olhava para os campos vazios com os olhos marejados. Dona Antônia, sua esposa de 38 anos de casamento, trazia café e se sentava ao seu lado em silêncio. Ela sabia que palavras não mudariam a realidade. O banco já tinha enviado 3 notificações. A última era clara: ou quitavam parte da dívida ou a propriedade seria leiloada. Roberto, o filho mais velho de 35 anos, trabalhava com o pai desde os 15. Ele tinha as mãos calejadas, a pele curtida pelo sol e a mesma teimosia de José. Acreditava que a solução era insistir, esperar a próxima estação, confiar que Deus mandaria chuva. Marina, a filha mais nova de 28 anos, tinha saído do sertão aos 18 para estudar agronomia na capital, Fortaleza. José nunca havia apoiado completamente essa decisão. Para ele, mulher de família tradicional deveria casar, ter filhos, cuidar da casa. Mas Marina era diferente. Teimosa como o pai, só que com outra visão de mundo. Foi numa tarde sufocante de outubro que Marina chegou à propriedade dirigindo uma caminhonete velha que ela havia comprado com o salário de seu trabalho numa cooperativa agrícola em Fortaleza. Ela trazia pastas, documentos, gráficos impressos. José mal olhou para o material quando ela espalhou tudo sobre a mesa de madeira da sala. Marina, eu não tenho cabeça para essas coisas agora, disse José, a voz cansada. Pai, o senhor precisa ter. Porque se não tiver, vamos perder tudo. E eu tenho uma solução. Solução? Que solução pode existir quando Deus não manda chuva, menina? Cultivar camomila. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto, que estava encostado na parede, soltou uma risada curta e amarga. José olhou para a filha como se ela tivesse enlouquecido. Camomila, repetiu ele, quase cuspindo a palavra. Isso é coisa de gringo, de terra fria. Aqui é sertão, Marina. Aqui a gente planta o que sempre plantou. E estamos morrendo plantando o que sempre plantamos, pai. Marina manteve a voz firme. A camomila pode ser cultivada em regiões áridas com irrigação adequada. Existem estudos, existem casos de sucesso em outras regiões semiáridas do mundo. Eu pesquisei, pai.
Eu estudei isso. Estudou, estudou. Você estudou um monte de bobagem na cidade e agora vem aqui querer mudar tudo que essa família construiu. Roberto se aproximou da mesa. Pai tá certo, Marina. Você acha que sabe mais que 3 gerações de Silva? Que a gente vai jogar tudo fora para plantar florzinha? Não é florzinha, Roberto. É um produto com demanda comercial crescente. Indústria farmacêutica, chás medicinais, cosméticos. E tem mercado garantido. Mercado garantido onde? Em Fortaleza. E quem vai comprar? E como a gente vai plantar isso se nunca plantamos? Eu sei como plantar. Eu posso ensinar. E eu já fiz contatos preliminares com empresas que compram camomila. Eles estão interessados em produção nordestina porque reduz o custo de importação. José bateu a mão na mesa. Chega! Eu não vou transformar a terra dos meus avós num campo de experiência. Se Deus quiser, a chuva volta e a gente planta feijão e milho como sempre fizemos. E se Deus não quiser, pai? E se a seca continuar? Marina sentia as lágrimas queimando nos olhos, mas não permitiu que caíssem. O Senhor vai perder essa terra de qualquer jeito. Pelo menos do meu jeito, a gente tenta algo diferente. Dona Antônia, que até então apenas observava, colocou a mão no ombro do marido. José, ela tem um ponto. A gente precisa pelo menos considerar. Não vou considerar nada, Antônia. E assunto encerrado. Marina recolheu seus documentos em silêncio, enfiou tudo na pasta, e saiu da casa sem olhar para trás. Ela passou aquela noite na caminhonete, estacionada perto de um açude seco, chorando de frustração e determinação ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a tensão na casa do Silva era palpável. Marina não voltou para Fortaleza. Ela ficou na propriedade, mas mal trocava palavras com o pai e o irmão. Dona Antônia tentava fazer as pazes, preparando as refeições favoritas de todos, tentando iniciar conversas neutras, mas o clima permanecia pesado. Marina passava os dias estudando o terreno, fazendo anotações, calculando. Ela tinha suas economias. Não era muito, mas era o suficiente para uma tentativa pequena. Nos fundos da propriedade, havia um terreno de aproximadamente 1.000 metros quadrados que estava abandonado há anos. Era uma área que José considerava improdutiva demais até para os padrões dele. Numa manhã de novembro, Marina acordou antes do sol nascer, pegou ferramentas velhas do galpão e começou a limpar o terreno. Dona Antônia a viu pela janela da cozinha e sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquela determinação. Era a mesma que José tinha quando jovem. Durante 2 semanas, Marina trabalhou sozinha. Limpou o terreno, preparou o solo, instalou um sistema rudimentar de irrigação por gotejamento usando canos de PVC e uma bomba velha que consertou. Roberto passava por ali e revirava os olhos, fazendo comentários sarcásticos. José simplesmente ignorava, como se aquela parte da propriedade não existisse. Marina encomendou as sementes de camomila de um fornecedor em São Paulo. Quando as caixas chegaram pelos correios, ela as guardou como tesouros. Eram sementes da variedade Matricaria chamomila, conhecida por sua adaptabilidade e valor medicinal. O investimento representava quase metade de suas economias. No final de novembro, com o sistema de irrigação funcionando, Marina plantou as primeiras sementes. Ela seguia um cronograma rigoroso, regava nos horários certos, verificava a temperatura do solo, fazia anotações diárias. Acordava às 3 da manhã para verificar as plantas antes do sol forte. Voltava à noite com uma lanterna para conferir se tudo estava bem. Dona Antônia, em segredo, levava comida para a filha no campo. Mãe, a senhora não precisa fazer isso, dizia Marina. Preciso sim. Você é minha filha e tá se matando de trabalhar aqui sozinha. Foi Roberto quem contou para José que Marina estava plantando. 1 mês e meio depois do início, as primeiras mudas começaram a aparecer. Pequenas, verdes, delicadas. José foi verificar pessoalmente numa tarde. Ele ficou parado na borda do terreno, olhando para as fileiras organizadas de pequenas plantas. Seu rosto era uma máscara de pedra. Quando Marina o viu ali, seu coração acelerou. Ela caminhou até ele, limpando as mãos sujas de terra na calça jeans. Veio ver o fracasso? Ela tentou soar firme, mas a voz tremia. Vim ver o que você tá fazendo com o dinheiro que podia ter usado para ajudar essa família.
Eu estou ajudando essa família, pai. O senhor só não consegue enxergar ainda. O que eu enxergo é uma menina teimosa que acha que sabe mais que todo mundo. José virou as costas e começou a se afastar. Quando você perceber que isso não vai dar certo, não venha me pedir dinheiro emprestado. Eu não vou precisar, pai. Porque vai dar certo. Vamos ver. As semanas seguintes foram de um silêncio doloroso. Marina continuava seu trabalho com dedicação obsessiva. As plantas cresciam, lentamente, mas cresciam. Em janeiro, já tinham 10 centímetros. Em fevereiro, algumas começaram a mostrar os primeiros botões de flores. Foi também em fevereiro que José fez sua última tentativa desesperada de salvar a fazenda do jeito tradicional. Ele pegou o pouco dinheiro que restava, comprou sementes de feijão e milho, contratou 2 trabalhadores diários e plantou em 2 hectares. Era um risco enorme. Se não chovesse adequadamente, seria o fim. Roberto trabalhava ao lado do pai, mas sua atenção estava dividida. Ele via Marina todos os dias cuidando de suas plantas. Ele via as flores começando a se abrir, brancas com o centro amarelo, delicadas mas resistentes. Algo dentro dele se revirava. Era raiva misturada com medo. Medo de que ela estivesse certa e eles estivessem errados. Numa noite, Roberto esperou Marina sair do campo e entrou no terreno dela. Ele olhou para as plantas, agora com 20 centímetros de altura, cheias de flores. Com o pé, discretamente, ele destruiu cerca de 20 plantas numa fileira. Arrancou outras com a mão. Deixou parecer que tinha sido um animal ou vento forte. Quando Marina descobriu na manhã seguinte, ela caiu de joelhos entre as plantas destruídas e chorou. Dona Antônia a encontrou ali, consolou, ajudou a replantar o que era possível salvar. Marina sabia que tinha sido sabotagem. Ela sabia quem era. Mas não disse nada. Apenas trabalhou mais duro. Em março, José colheu seu feijão e milho. A produção foi miserável. Menos de 20% do esperado. As plantas estavam fracas, os grãos pequenos. Ele mal conseguiu pagar os trabalhadores. A dívida com o banco agora era impagável. José recebeu a notificação final. Tinha 60 dias para quitar pelo menos 40% da dívida ou a propriedade seria leiloada. Naquela noite, José não jantou. Trancou-se no quarto. Dona Antônia o ouviu soluçar pela primeira vez em décadas. Foi Roberto quem encontrou Marina no dia seguinte. Ela estava colhendo as primeiras flores de camomila, cuidadosamente, colocando-as em cestos. O cheiro era suave, medicinal, reconfortante. Tá colhendo para quê? Ele perguntou, a voz menos agressiva que o normal. Para secar e mandar amostras para as empresas que entrei em contato. E você acha mesmo que alguém vai comprar isso? Marina olhou para o irmão. Eu não acho, Roberto. Eu sei. Porque já tenho uma proposta preliminar. Uma empresa de chás medicinais de São Paulo quer fazer um pedido experimental de 50 quilos. Se a qualidade for boa, eles assinam um contrato de fornecimento regular. Roberto ficou em silêncio. Depois perguntou baixo, quanto eles pagam? Marina disse o valor por quilo. Roberto fez as contas mentalmente. Com a produção que ela tinha, daria para fazer uma diferença significativa. Não salvaria a fazenda sozinha, mas era muito mais do que o pai tinha conseguido com a última colheita. Você não vai contar para ele, vai? Marina perguntou. Não sei. Roberto deu de ombros e saiu. Mas ele contou. Naquela mesma noite, durante o jantar silencioso, Roberto soltou. Marina tem uma proposta de venda da camomila dela. De São Paulo. José parou de comer, o garfo no ar. Antônia olhou para o filho e depois para a filha. É verdade? José perguntou, sem olhar para Marina. É, pai. É uma empresa séria. Eles querem amostras primeiro, mas se aprovarem, assinam contrato. E quanto eles pagam? Marina hesitou, mas disse o valor. José ficou em silêncio por um longo momento. Isso dá quanto no total? Se minha produção for boa e eles aceitarem, dá para tirar um valor razoável. Não é fortuna, mas ajuda. Ajuda. José repetiu a palavra com amargura. E enquanto sua plantinha ajuda, eu vou perder a terra dos meus avós. Marina sentiu a raiva subir. Pai, o senhor é impossível.
Eu estou tentando salvar essa família e o senhor só consegue me criticar. Você tá brincando de agricultora, Marina. Isso aqui é vida real. Marina se levantou da mesa bruscamente, a cadeira raspando no chão. Sabe de uma coisa? Eu cansei. Eu cansei de tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Fiquem com a terra, percam a terra, eu não me importo mais. Ela saiu da casa, pegou suas coisas do quarto e colocou na caminhonete. Dona Antônia correu atrás dela, implorando que ficasse. Marina abraçou a mãe, chorando. Mãe, eu não aguento mais. Ele nunca vai aceitar que eu só quero ajudar. Marina, filha, ele tá com medo. Medo de mudar, medo de errar. Então ele que tenha medo sozinho. Marina entrou na caminhonete e partiu, deixando uma nuvem de poeira vermelha na estrada escura. E você, o que faria no lugar de José? Apoiaria a mudança radical ou manteria a tradição? Deixe sua opinião nos comentários. Marina voltou para Fortaleza naquela noite, mas não conseguiu dormir. Ela ficou olhando para o teto do pequeno apartamento que dividia com uma colega, pensando nas plantas que deixou para trás. Dona Antônia tinha prometido cuidar delas no lugar dela, mas Marina sabia que a mãe tinha 1000 outras preocupações. Durante uma semana, Marina tentou se concentrar no trabalho na cooperativa, mas sua mente estava na propriedade. Ela ligava para a mãe todos os dias. Como estão as plantas, mãe? Elas estavam bem. Dona Antônia, mesmo sem entender completamente o processo, seguia as instruções que Marina havia deixado anotadas. Enquanto isso, na propriedade, a situação de José piorava. O banco havia marcado o leilão para o final de abril. José tentou negociar, implorou por mais tempo, mas as regras eram claras. Ele precisava de 40% da dívida em 15 dias ou perderia tudo. Roberto via o pai definhar. José mal comia, mal dormia. Passava horas sentado na varanda olhando para o nada. Num desses momentos, Roberto se pegou caminhando até o campo de camomila de Marina. As plantas estavam lindas, cheias de flores brancas que balançavam com a brisa seca. O cheiro era diferente de tudo que ele conhecia no sertão. Não era o cheiro de terra, de suor, de trabalho duro. Era delicado. Roberto se abaixou e tocou uma das flores. Tão pequena, tão frágil, mas ali estava ela, crescendo onde nada mais crescia. Naquela noite, Roberto fez algo que nunca imaginou que faria. Ele pegou o telefone e ligou para Marina. Marina, sou eu. Houve um silêncio do outro lado. Roberto. Ele respirou fundo. Eu preciso falar com você. Sobre as plantas. Sabotou mais alguma coisa. A voz dela era dura. Roberto fechou os olhos. Você sabia? Eu sabia. Eu fiz errado. A voz dele falhou. Eu tava com medo. Medo de que você tivesse razão e a gente tivesse passado a vida inteira fazendo errado. Marina não disse nada, esperando. As plantas tão bonitas, Marina. E pai tá morrendo por dentro. A gente vai perder tudo. Eu sei. Você ainda tem aquele contato da empresa de São Paulo? Tenho. Eles ainda estão interessados? Estão esperando as amostras. Roberto olhou pela janela para o campo iluminado pela lua. Se eu te ajudar a colher, secar e preparar as amostras, você volta? Marina sentiu um nó na garganta. E o pai? Deixa o pai comigo. 3 dias depois, Marina voltou. Era uma sexta-feira de manhã. Quando a caminhonete parou na frente da casa, Dona Antônia saiu correndo e abraçou a filha como se não a visse há anos. José estava no galpão e ouviu a comoção. Ele saiu, viu Marina, e os olhos dos dois se encontraram. Nenhum dos dois disse nada. José voltou para dentro do galpão. Marina engoliu a tristeza e foi direto para o campo. Roberto já estava lá, esperando. Me ensina o que fazer, ele disse simplesmente. Durante 2 dias, Marina e Roberto trabalharam lado a lado. Ela ensinou o irmão a colher as flores no ponto certo, como secar adequadamente, como armazenar. Roberto era um aluno dedicado, fazendo perguntas, anotando tudo. Dona Antônia ajudava como podia, preparando refeições para os dois, levando água fresca. José observava de longe, mas não se aproximava. No domingo à noite, Marina tinha 3 quilos de camomila seca, perfeitamente preparada.
Ela embalou tudo com cuidado e enviou as amostras para São Paulo por transportadora expressa. Agora era esperar. A resposta veio em 4 dias. A empresa não apenas aprovou as amostras, como elogiou a qualidade excepcional. Eles queriam fazer um pedido imediato de 50 quilos e estavam preparando um contrato de fornecimento de 200 quilos por mês, com possibilidade de aumento. Quando Marina leu o e-mail, ela gritou de alegria. Roberto, que estava consertando uma cerca próxima, correu até ela. Ela mostrou o celular, as mãos tremendo. Eles aceitaram. Eles querem 50 quilos agora e um contrato mensal. Roberto pegou a irmã no colo e girou. Dona Antônia, que os viu da janela, começou a chorar de felicidade. José estava no galpão, organizando ferramentas velhas, um trabalho inútil para ocupar a mente. Foi Roberto quem o procurou. Pai, precisamos conversar. Não tenho nada para conversar, Roberto. Tem sim. Marina conseguiu um contrato. Uma empresa de São Paulo vai comprar a camomila dela. Vai pagar bem. José parou o que estava fazendo, mas não se virou. E o que isso muda? Muda que ela calculou o valor. Se a gente transformar mais 2 hectares em cultivo de camomila e ela nos ensinar, a gente consegue produzir o suficiente para pagar a dívida com o banco. Não tudo, mas o suficiente para renegociar e manter a terra. José virou-se lentamente. A gente. Sim, a gente. Eu quero tentar, pai. Eu vi as plantas dela. Elas crescem onde nada mais cresce. E tem comprador garantido. José sentou-se num banco velho, de repente parecendo muito mais velho que seus 62 anos. Eu passei a vida inteira plantando milho e feijão, Roberto. Como meu pai. Como meu avô. Eu sei, pai. E a gente honrou essa tradição. Mas agora precisa de algo novo para continuar honrando. José ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou, a voz baixa, ela ia aceitar me ensinar? Depois de tudo que eu fiz? Só tem um jeito de descobrir. Naquela noite, depois do jantar, José se levantou da mesa. Marina estava se preparando para ir dormir quando ouviu a batida leve na porta do quarto. Pode entrar, ela disse. José abriu a porta. Pai e filha se olharam. Os olhos de José estavam vermelhos. Ele começou, mas a voz falhou. Ele tentou de novo. Eu errei, Marina. Errei muito com você. Marina sentiu as lágrimas descerem. Pai, você tentou salvar a gente e eu só fiz te empurrar para longe. Eu tava com medo. Medo de aceitar que o jeito que eu sempre fiz as coisas não tava mais funcionando. Medo de admitir que minha filha sabe mais que eu. O Senhor não precisa. Preciso sim. José se aproximou. Eu fui orgulhoso, teimoso e injusto. E eu tô pedindo, se você puder me perdoar, se você puder me ensinar, eu quero tentar. Quero plantar essa camomila com você. Quero salvar essa terra. Mas quero fazer do seu jeito. Marina abraçou o pai e os dois choraram juntos. Dona Antônia, que estava na porta, entrou e abraçou os dois. Roberto apareceu e se juntou ao abraço. A família Silva, pela primeira vez em meses, estava unida. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, os 4 estavam no campo de camomila. José tocou nas flores delicadas com suas mãos calejadas e disse, me ensina, filha. Me ensina tudo. E Marina ensinou. Queremos agradecer imensamente a você por permanecer conosco até aqui. Sua presença é fundamental. E pode acreditar, o melhor ainda está por vir. Transformar a propriedade do Silva em uma produção comercial de camomila não era simplesmente plantar e esperar crescer. Marina sabia que o trabalho real estava apenas começando. Com o prazo apertado do banco e a necessidade de produzir 50 quilos em menos de 2 meses, cada decisão precisava ser precisa. O primeiro desafio era o solo. O terreno cearense, com sua composição arenosa e baixa capacidade de retenção de água, precisava de correção significativa. Marina comprou composto orgânico, farinha de osso e outros nutrientes essenciais. José, acostumado com métodos tradicionais, estranhava a quantidade de insumos. Isso tudo é necessário? Ele perguntava, vendo o dinheiro sendo investido. Se a gente quer qualidade que concorra com importados, sim. A camomila é exigente com nutrientes específicos.
Eles passaram uma semana inteira preparando 2 hectares. Roberto operava o pequeno trator que tinham, José ajudava manualmente nas áreas mais difíceis, Marina supervisionava cada etapa, testando o pH do solo, verificando a distribuição de nutrientes. Dona Antônia cuidava da logística, organizando ferramentas, preparando refeições, mantendo tudo funcionando. O segundo desafio era a irrigação. O sistema rudimentar que Marina havia montado no terreno de teste não seria suficiente para 2 hectares. Eles precisavam de algo profissional, mas não tinham dinheiro para um sistema completo de irrigação por gotejamento importado. Marina improvisou. Comprou canos de PVC em Quixadá, válvulas reguladoras de pressão usadas em Fortaleza, e passou 3 dias com Roberto montando um sistema adaptado. Não era perfeito, mas funcionava. Eles testaram e retestaram, ajustando a pressão, verificando vazamentos, garantindo que cada planta receberia a quantidade exata de água. José observava com uma mistura de admiração e desconforto. Para ele, a agricultura era algo mais instintivo, menos técnico. Ver a filha com calculadora, medindo mililitros de água por metro quadrado, parecia excessivo. Mas ele segurava a língua e aprendia. O terceiro desafio apareceu 3 semanas após o plantio: pragas. Pequenos insetos que Marina não conseguiu identificar inicialmente começaram a atacar as mudas jovens. Ela passou horas pesquisando, enviando fotos para colegas agrônomos, até identificar o problema: pulgões adaptados ao clima semiárido. Os pulgões se multiplicavam rapidamente, sugando a seiva das plantas. Se não fossem controlados, destruiriam toda a plantação. Marina poderia usar pesticidas químicos fortes, mas isso comprometeria a certificação orgânica que ela planejava buscar. A solução foi introduzir predadores naturais, joaninhas. Você vai soltar joaninha na plantação? Roberto não acreditou quando ouviu. Controle biológico. Elas comem os pulgões sem danificar as plantas e sem contaminar com químicos. Marina encomendou milhares de joaninhas de um criador especializado em São Paulo. Quando as caixas chegaram, a família inteira ajudou a soltá-las estrategicamente pela plantação. Em 2 semanas, a população de pulgões estava controlada. Mas os desafios técnicos não eram nada comparados à resistência que encontraram na comunidade. Quixadá e as propriedades vizinhas formavam uma comunidade agrícola tradicional. Todos se conheciam, todos faziam as coisas do mesmo jeito há gerações. Quando a notícia se espalhou que os Silva estavam plantando camomila, as reações foram de incredulidade a escárnio aberto. Seu Zé Antônio, vizinho de propriedade, parou José na rua da cidade. José, ouvi dizer que tu tá plantando não sei que flor lá. Isso é verdade? É camomila, Zé. E não é só flor, é produto medicinal. Rapaz, que viagem é essa? Tu ficou doido? Isso aqui é terra de feijão e milho. Feijão e milho que não tão pagando as contas de ninguém. A conversa se espalhou. No mercado, na feira, na igreja, as pessoas comentavam. Algumas com curiosidade genuína, mas a maioria com ceticismo. Dona Conceição, uma das matriarcas mais respeitadas da região, fez questão de procurar Dona Antônia após a missa de domingo. Antônia, me diz uma coisa. Essa história de plantar camomila foi ideia daquela tua filha que foi estudar na capital? Foi, Dona Conceição. Ela é agronoma. Pois é, minha filha. Cuidado com essas modernidades. Tem gente que acha que por ter diploma sabe mais que a experiência. Tu vai ver que isso vai dar errado e vão perder o pouco que resta. As palavras doíam, mas Dona Antônia manteve a compostura. A gente tá fazendo o que pode, Dona Conceição. E confiando em Deus. As fofocas ganharam tons mais maldosos. Diziam que Marina estava levando a família à ruína por orgulho. Que José havia perdido o juízo na velhice. Que Roberto era fraco por aceitar ser mandado por uma mulher. As conversas baixavam quando algum Silva aparecia, mas todos sabiam que estavam sendo comentados. O boicote foi mais sutil, mas não menos doloroso. Quando José tentou comprar insumos na cooperativa local, o gerente disse que não tinha crédito disponível para culturas não tradicionais. Quando Roberto tentou contratar trabalhadores temporários para ajudar na colheita que se aproximava, ninguém aceitou. Tinham medo de se associar com o fracasso anunciado. Marina, você esperava isso? Dona Antônia perguntou numa noite, enquanto preparavam um jantar. Esperava a resistência mãe.
Mas não esperava que as pessoas fossem tão cruéis. É o medo, filha. Medo de que se você der certo, eles vão ter que admitir que poderiam ter mudado também. A situação ficou ainda mais tensa quando descobriram que alguém estava sabotando a plantação. Pela terceira vez em 2 semanas, seções de canos de irrigação apareceram cortadas durante a noite. Plantas foram arrancadas. Uma manhã, encontraram lixo jogado no meio do campo. Marina estava furiosa. Quem faria isso? José tinha suspeitas, mas não provas. Poderia ser qualquer um dos vizinhos mais ressentidos. Poderia ser jovens fazendo vandalismo. Ou poderia ser alguém com interesses econômicos contrários. Roberto sugeriu fazer turnos de vigília noturna. Durante uma semana, ele e José se revezaram dormindo no campo, mas os sabotadores eram espertos demais. Quando tinha vigília, nada acontecia. Quando relaxavam, novo ataque. O ápice da tensão veio quando Marina confrontou diretamente um dos vizinhos, seu Raimundo, que ela tinha certeza estar envolvido. Ela o encontrou na feira. Seu Raimundo, o senhor tem algo contra a gente? Eu, menina? Nada. Por que pergunta? Porque nossa plantação está sendo sabotada e o senhor foi visto rondando nossa propriedade à noite. Você tá me acusando de algo? A voz dele subiu, atraindo atenção. Olha o absurdo. Essa menina vem da cidade achando que é melhor que todo mundo e agora fica inventando mentira. Não é mentira. A gente tem testemunha. Testemunha de quê? De eu passar na estrada pública? Seu Raimundo olhou ao redor para a pequena multidão que se formava. Tá vendo, pessoal? Essa é a gratidão que a gente recebe. Eu que sempre ajudei José quando precisou, agora tô sendo acusado de sabotagem porque essa mocinha acha que sabe mais que todo mundo. Marina sentiu as faces queimarem. Ela quis argumentar, mas percebeu que estava sendo manipulada. Quanto mais falasse, pior ficaria. Ela virou as costas e saiu, ouvindo sussurros atrás dela. Quando chegou em casa, ela estava tremendo de raiva e frustração. José a encontrou sentada na varanda, segurando um copo de água com as mãos trêmulas. Eu ouvi o que aconteceu, ele disse, sentando ao lado dela. Eu não aguento mais, pai. A gente tá se matando para fazer isso dar certo e tem gente trabalhando pra gente fracassar. José ficou em silêncio por um momento. Depois disse, sabe o que seu avô me disse uma vez? Ele disse que sertanejo de verdade não é aquele que nunca cai. É aquele que cai e levanta. Quantas vezes for preciso. Mas por que tem que ser tão difícil? Porque a gente tá fazendo algo que nunca foi feito. E isso assusta as pessoas. José colocou a mão no ombro da filha. Mas sabe o que também assusta elas? É a possibilidade de a gente dar certo. Porque se a gente conseguir, elas vão ter que olhar para próprias vidas e admitir que talvez pudessem ter tentado algo diferente também. Marina olhou para o pai. E se a gente não conseguir, aí a gente pelo menos tentou. E isso já é mais do que a maioria pode dizer. Naquela noite, Marina não dormiu pensando nos inimigos. Ela dormiu pensando na família que tinha ao seu lado. E isso fez toda a diferença. Mas havia mais um obstáculo que ela ainda não sabia. O próprio Roberto, sem que ninguém soubesse, ainda guardava dúvidas profundas sobre o projeto. Abril chegou trazendo a época crucial da primeira grande colheita. As plantas de camomila estavam no ponto ideal, cobertas de flores brancas e amarelas que se estendiam pelos 2 hectares como um mar perfumado. Era uma visão surreal no meio do sertão árido, algo que parecia não pertencer àquele lugar, mas que estava ali, real e vibrante. Marina havia calculado tudo meticulosamente. Com a densidade de plantio que eles usaram e o desenvolvimento das plantas, poderiam colher aproximadamente 60 quilos de flores secas na primeira colheita. Mais do que suficiente para cumprir o pedido inicial de 50 quilos e ainda ter uma margem de segurança. O problema era que a colheita de camomila é um processo delicado e intensivo em mão de obra. As flores precisam ser colhidas no momento exato, quando estão completamente abertas mas antes de começarem a murchar. E precisam ser colhidas manualmente, uma a uma, para garantir qualidade. Vamos precisar de pelo menos 8 pessoas trabalhando full-time por 2 semanas, Marina explicou durante o planejamento familiar. E de onde vamos tirar essas pessoas se ninguém aqui quer trabalhar com a gente? Roberto levantou a questão que todos estavam pensando. Foi Dona Antônia quem teve a ideia.
E se a gente for até Fortaleza? Lá tem gente precisando de trabalho e que não tá preocupada com o que os vizinhos vão pensar. Marina concordou. Ela voltou para Fortaleza e, através da cooperativa onde trabalhava, conseguiu recrutar 6 trabalhadores dispostos a passar 2 semanas na propriedade. Ofereceu salário justo, alimentação e hospedagem. Para completar a equipe, conseguiu convencer 2 primas distantes de Dona Antônia a ajudarem. Quando os trabalhadores chegaram de Fortaleza, a chegada do ônibus na propriedade causou sensação na vizinhança. Nunca se havia visto movimento assim na região. Dona Antônia organizou tudo. Os homens dormiriam no galpão, que foi limpo e equipado com camas improvisadas. As mulheres ficariam em quartos adaptados na casa. O primeiro dia de colheita começou às 5 da manhã, antes do sol forte. Marina treinou cada pessoa, mostrando exatamente como segurar a flor, como cortar o caule, como depositar nos cestos forrados. José e Roberto trabalhavam junto com todos, aprendendo a técnica. Era um trabalho monótono e cansativo. Agachados ou curvados, movendo-se lentamente pelas fileiras, colhendo flor por flor. As mãos ficavam manchadas de verde, as costas doíam, o sol mesmo nas primeiras horas já castigava. Mas havia algo de meditativo também. O cheiro suave da camomila, o trabalho ritmado, a beleza delicada das flores. José nunca havia trabalhado com algo tão delicado. Ele estava acostumado com o peso do saco de milho, com a força bruta de arrancar raízes. Segurar aquelas flores minúsculas com seus dedos grandes e calejados parecia errado de alguma forma. Mas ele insistiu. Tô ficando velho para isso, filha, ele comentou com Marina no final do primeiro dia, massageando as costas. O senhor tá descobrindo músculos que nunca usou. Marina sorriu. Amanhã dói menos. E doía menos. O corpo se adaptava. No terceiro dia, a equipe já tinha desenvolvido uma sincronia. Conseguiam colher o dobro do primeiro dia. Marina verificava constantemente a qualidade, separando flores perfeitas de flores com pequenos defeitos. À noite, começava outro processo, a secagem. As flores colhidas durante o dia eram espalhadas em esteiras de nylon dentro de uma estrutura coberta que Roberto havia construído. Precisavam secar naturalmente, protegidas do sol direto e da umidade, com ventilação adequada. Marina virava as flores regularmente, verificava a textura, o cheiro, sinais de mofo ou degradação. Dona Antônia assumiu a responsabilidade de alimentar a equipe. Ela cozinhava para 12 pessoas 3 vezes ao dia. Fazia suas receitas tradicionais: baião de dois, carne de sol, pirão, tapioca no café da manhã. Os trabalhadores de Fortaleza estranharam no início, mas logo se apaixonaram pela comida sertaneja. Durante as refeições, histórias eram trocadas. Os trabalhadores contavam sobre suas vidas na capital, os desafios de encontrar emprego, a saudade do interior. José ouvia, fascinado. Ele raramente saía de Quixadá, vivia numa bolha de tradições. Ouvir aquelas pessoas, suas perspectivas diferentes, ampliava seu mundo. Roberto, por outro lado, estava mais quieto que o normal. Ele trabalhava duro, não reclamava, mas Marina notava algo errado. Uma noite, depois que todos dormiram, ela o encontrou sentado sozinho perto do galpão, fumando um cigarro. Desde quando você fuma? Desde que eu preciso pensar. E o que você tá pensando? Roberto demorou a responder. Ele deu outra tragada, soltou a fumaça devagar. Eu tô pensando em tudo que a gente perdeu. Tudo que eu sabotei. Marina se sentou ao lado dele. Você me pediu desculpas. Eu perdoei. Eu sei. Mas eu não me perdoei. Roberto olhou para as mãos. Eu destruí suas plantas, Marina. Eu torci para você fracassar. Eu deixei o orgulho, o medo, me transformar em alguém que eu não reconheço. Você tava com medo de perder o único jeito de vida que conhecia. Não justifica. Não justifica, mas explica. Marina colocou a mão no ombro do irmão. Roberto, a gente todos cometeu erros nessa história. Eu também. Eu poderia ter sido mais paciente com vocês, mais compreensiva. Mas o que importa é que a gente tá aqui agora, juntos, fazendo funcionar. E se não der certo? Se depois de tudo isso, a empresa rejeitar a colheita ou o banco não aceitar renegociar? Aí a gente tenta de novo. Ou tenta outra coisa. Marina olhou para o campo iluminado pela lua.
Mas pelo menos a gente vai ter tentado juntos. Roberto apagou o cigarro e abraçou a irmã. Quando isso tudo acabar, quando a gente tiver vendido tudo e pago o banco, eu vou plantar um pé de camomila só pra mim. Pra lembrar que mudança não é inimiga. É só diferente. No 10º dia de colheita, eles atingiram os 50 quilos de flores secas de primeira qualidade. Marina separou, pesou, embalou tudo com cuidado em sacos térmicos adequados. No 12º dia, completaram 72 quilos. Era mais do que ela havia calculado. A produtividade superou expectativas. A empresa de São Paulo enviou um representante para buscar o primeiro pedido e avaliar pessoalmente a operação. Um homem de meia idade chamado Sr. Henrique chegou numa caminhonete moderna, vestindo camisa social e calça jeans. Ele examinou as flores com lupa, cheirou, testou a umidade, fez anotações. José observava nervoso. O futuro da família dependia daquela avaliação. Depois de 1 hora examinando, Sr. Henrique finalmente falou: em 20 anos trabalhando com ervas medicinais, raramente vi camomila desta qualidade. A coloração, o aroma, a integridade das flores. Isso aqui compete com as melhores produções europeias. Marina quase desmaiou de alívio. Não apenas mantenho o contrato original, Sr. Henrique continuou, mas vou aumentar o pedido mensal para 300 quilos. E quero exclusividade de compra pelos próximos 2 anos. Os números que ele apresentou eram melhores do que Marina havia sonhado. Com aquele contrato, não apenas pagariam a dívida com o banco, mas teriam capital para expandir a produção, investir em melhorias, garantir o sustento da família com folga. José apertou a mão de Sr. Henrique com os olhos marejados. O senhor não sabe o que isso significa pra gente. Sei sim. Sr. Henrique sorriu. Eu também vim de família de agricultores. Sei o que é arriscar tudo numa aposta. Quando o Sr. Henrique partiu levando 50 quilos e deixando um contrato assinado e um adiantamento generoso, a família explodiu em comemoração. Dona Antônia chorou de alegria. Roberto levantou Marina nos braços girando. José abraçou todos, repetindo: conseguimos. Conseguimos. Nos dias seguintes, foram ao banco com o contrato e o dinheiro. O gerente, que havia sido inflexível durante meses, agora sorria e os tratava com deferência. Renegociaram a dívida em termos favoráveis. A propriedade estava salva. A notícia se espalhou pela região como fogo em capim seco. A família Silva havia conseguido. A plantação maluca de camomila não apenas funcionou, mas estava prosperando. As mesmas pessoas que zombavam agora apareciam com curiosidade. Seu Zé Antônio, o vizinho cético, apareceu na propriedade. José: rapaz, eu preciso admitir. Eu duvidei. Mas tu e tua família provaram que eu estava errado. José, com a humildade que vem da quase perda, respondeu: eu também duvidei, Zé. Se dependesse só de mim, a gente tinha perdido tudo. Foi minha filha que teve visão. Outros agricultores começaram a aparecer, pedindo orientação. Marina, sempre generosa, começou a dar workshops informais, ensinando os fundamentos do cultivo de camomila. Alguns seguiram o conselho e diversificaram suas produções. Outros continuaram no método tradicional, mas com respeito renovado por quem escolhia diferente. 6 meses depois, a propriedade do Silva tinha 4 hectares de camomila e planos de expansão. Haviam contratado trabalhadores fixos da região. A casa foi reformada. Compraram equipamentos novos. Mas mais importante que tudo isso, a família estava unida e mais forte. Numa noite de dezembro, a família se reuniu na varanda para jantar. Tinha virado tradição fazer pelo menos uma refeição por semana todos juntos, sem pressa, conversando sobre tudo. Foi nessa noite que Marina fez um anúncio que ninguém esperava. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Todos pararam de comer, atentos. Quando eu decidi voltar da cidade, quando eu insisti tanto na camomila, não era só para salvar a propriedade. Marina respirou fundo. Há 3 anos, eu fui diagnosticada com uma condição cardíaca degenerativa. Não é terminal imediatamente, mas é progressiva. Dona Antônia deixou cair o garfo. Marina. Os médicos me deram um prognóstico. Disseram que eu tinha talvez 10, 15 anos, se tivesse sorte e cuidasse bem. Por que você não contou? José estava pálido. Porque eu não queria pena.
Eu queria propósito. Marina olhou para cada um deles. Eu vi que nossa família estava morrendo devagar, sufocada pela seca e pela tradição que não funcionava mais. E eu percebi que eu podia fazer a diferença. Eu podia deixar algo que continuaria depois de mim. O silêncio era pesado. Roberto foi o primeiro a falar, a voz embargada. Você estava doente e a gente tratou você daquele jeito? Vocês não sabiam. E eu escolhi não contar porque não queria que isso mudasse como vocês me viam. Vai mudar agora, Dona Antônia disse, pegando a mão da filha. A gente vai cuidar de você. Do jeito que você cuidou da gente. Eu não quero ser cuidada como doente. Eu quero viver. E foi isso que a camomila me deu. Um propósito que vai além de mim. José se levantou, caminhou até Marina e a abraçou como não abraçava desde que ela era pequena. Você salvou essa família, filha. E agora a gente vai fazer tudo para te manter com a gente o máximo de tempo possível. Marina sorriu entre lágrimas. É por isso que eu documentei tudo. Cada passo do cultivo, cada técnica, cada contato comercial. Tá tudo escrito, organizado. Porque quando eu não puder mais, vocês vão continuar. E outras famílias vão poder aprender. Esse conhecimento não morre comigo. Não vai morrer nunca, Roberto prometeu. A gente vai ensinar nossos filhos. E eles vão ensinar os deles. E toda vez que alguém plantar camomila nesse sertão, vai lembrar da Marina Silva que provou que era possível. A conversa continuou noite adentro. Houve choro, houve riso, houve planos para o futuro. Houve a aceitação de que o tempo é limitado, mas o legado não precisa ser. Hoje, 3 anos depois daquela noite, a propriedade do Silva é uma das maiores produtoras de camomila do Nordeste. Marina ainda trabalha, um pouco mais devagar que antes, mas com a mesma paixão. A família expandiu para outros cultivos não tradicionais, lavanda, calêndula, melissa. Viraram referência em agricultura adaptada a regiões semiáridas. Mas o maior legado não está na produção ou nos números. Está nas outras famílias que seguiram o exemplo, que ousaram mudar, que transformaram o sertão num lugar de possibilidades em vez de limitações. E está na história que continuará sendo contada, a história de uma família que quase perdeu tudo, mas que encontrou na mudança não um inimigo, mas uma salvação. A história da família Silva nos mostra que, às vezes, as decisões mais difíceis são aquelas que transformam nosso destino. Cultivar camomila onde ninguém acreditava ser possível foi mais do que inovação agrícola. Foi um ato de coragem, resistência e amor familiar. Foi a prova de que tradição e mudança não precisam ser inimigas, mas podem caminhar juntas quando o objetivo é a sobrevivência e a prosperidade. Marina Silva ensinou que conhecimento não é traição às raízes, mas ferramenta para preservá-las. José Silva aprendeu que admitir que estava errado não é fraqueza, mas sabedoria. Roberto Silva descobriu que apoiar a mudança iniciada por outros pode ser tão corajoso quanto iniciar a própria. E Dona Antônia mostrou que a cola que mantém uma família unida é feita de amor, comida e paciência infinita. E você? Acredita que vale a pena arriscar tudo por uma ideia que parece impossível? Já passou por alguma situação em que teve que escolher entre tradição e inovação? Conhece alguma história parecida de superação e transformação? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão enfrentando desafios parecidos. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias reais de superação, coragem e transformação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias emocionantes que mostram como pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. E clique no próximo vídeo recomendado para conhecer outra história surpreendente que vai tocar seu coração e fazer você refletir sobre suas próprias escolhas e possibilidades.